Ganhou um carinho da torcida, vamos colocar assim, muito rápido. Eu vou mostrar aqui para vocês então os números do jogador, ó, pelo gol. Só antes disso, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos no YouTube, que já está bem próximo. Então vamos mostrar aqui os números dele, que foi titular na ausência do Zé Ivaldo e fez, né, uma boa partida contra a equipe do Botafogo. Entrou também contra o Juventude e Bragantino, mas foi bem no finalzinho, né, mais para fechar a casa ali mesmo. Foi titular também em outro jogo que eu gostei dele. Foi nessa partida contra o Corinthians. O Vidialba, os últimos dois jogos que ele jogou como titular, o Cruzeiro ganhou os dois, né, por 3-0, o que demonstra um desempenho muito interessante do atleta. Também dá pra ver, ó, como titular tinha tempo que ele não jogava, o último foi contra o Atlético Mineiro e agora essa sequência é contra Corinthians e Botafogo, mas vale lembrar, teve também nesses duelos que ele sempre entrou no final, Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, ganhando uma, vamos colocar assim, uma sequência mais interessante nas últimas 10 rodadas para cá com o técnico Seabra, porque ele estava bem esquecido, mas eu sempre gostei dele, eu sempre falava bem aqui do jogador e agora tem voltado, né, a ser uma peça muito importante. Não acho que ele vai ganhar o lugar de ninguém na zaga, acho que o Zé Ivaldo e o João Marcelo são excelentes, mas é excelente, né, você ter uma opção assim, igual o Vidialba, para entrar no segundo tempo. Se tiver uma suspensão, ele pode entrar pelo lado esquerdo e deixar o João Marcelo na dele, ou se o João Marcelo tiver suspenso, né, colocar pelo lado esquerdo também. Então é muito interessante. A única questão que eu não acho o Lucas Vidialba completo é pela altura, né, porque para zagueiro ele é baixo, vamos colocar assim, que tem 1,79 m, né, quase 1,80 m. A média dos zagueiros é sempre 1,86 m, 1,88 m, mas ainda assim o Cruzeiro é um time até que tá alto. Ano passado eu achava mais baixo, pelo menos tem outras posições ali para repor. Enfim, né, na temporada passada foi bem, 45 jogos pelo Argentino Júnior, sempre jogando com uma linha de 3. Ele até era um zagueiro pelo lado esquerdo, parecido com o que o Cruzeiro fazia com o Eduardo Brock, com o Pesolano na Série B, tá? Então é basicamente aquilo. E o Cruzeiro então que fez uma contratação excelente, né? O Pedro Martins na época merece os créditos porque foi um valor que eu gostei muito. Primeiro, o Cruzeiro pagou 2 milhões de reais pelo empréstimo do jogador e a opção de compra é de 4 milhões de reais, tá? Então é um valor que eu acho bem baixo. 6 milhões de reais no total para ter o atleta, já pagou os dois mesmo, então vamos considerar apenas 4 milhões para você ter um jogador que é titular, que pode vir a ser titular e quando precisa, né, tem demonstrado um bom futebol. Eu não ficaria surpreso se, por exemplo, como o Vidialba tem sido mais reserva, tem 29 anos, o Cruzeiro deixar para resolver essa sua situação até novembro, até porque ele não está sendo titular. Mas eu não ficaria nada surpreso se o Barreal, por exemplo, no mês que vem, em setembro, vamos colocar assim, ele já estivesse um encaminhamento para sua compra em definitivo e eu vou mostrar aqui os motivos para vocês. Só antes disso, eu quero destacar aqui a Esportiva VIP e os próximos jogos que vão ter. Aqui, inclusive, que eu deixei para vocês, ó, Jogos Olímpicos, né, de Paris, as seleções principais. Então tem boas cotações. A França venceu a Nova Zelândia e a Espanha venceu o Egito, com uma cotação total de 2. Eu até fiz apostas de R$30 para voltar quase 60. Tem também os próximos jogos do Cruzeiro, o clássico contra o Atlético Mineiro, a vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,94. Já fiz minhas apostas para esse jogo contra o Fortaleza também. Você pode apostar para o Cruzeiro vencer as duas, ó, uma cotação bem alta também, de 3,76. Eu vou aqui nesse jogo contra o Atlético, vamos colocar R$30 para o Cruzeiro vencer, voltando 58,20. Para você começar então na Esportiva, o link está aqui embaixo na descrição. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1, tá? Você já pode começar, então, R$1, Gustavo, R$1. Você pode apostar aqui, selecionar alguns times, ó, para vencer esses próximos duelos. E, vamos ver, esses aqui, ó, vamos lá, uma cotação total de 49, ó, R$1. Se acontecer tudo isso, volta 49,39, tá? Eu vou até colocar 10, vai que volta. Esses dias eu acertei um aqui que quase bateu. E aí acertei uma que voltou quase 60 também, foi interessante. Então vamos falar aqui agora sobre o Barreal, né? Tá aqui, ó, 20 milhões de reais. Cruzeiro quer ativar a opção de compra. Tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, tá? Várias informações que vem então do pessoal que cobra as notícias do Atlético Goianiense é de que ele já teria acertado com o Cruzeiro e outras afirmando que o Cruzeiro hoje é um dos maiores interessados. Eu já tinha trago para vocês um vídeo há uns 6 dias, 8 dias, quando eu falei, né, que ele pode ser uma opção para o Cruzeiro, até porque ele vai ficar livre no contrato. E assim, é um jogador que chega para o ano que vem para ser titular? Não, mas dependendo, pode acabar sendo uma boa alternativa. Por quê? 27 anos de idade, tem contrato só até o final do ano. Nesse ano ele é o artilheiro do Brasileirão pelo Atlético Goianiense, 6 gols marcados em 17 jogos, com ponta esquerda que briga contra o rebaixamento, são números interessantes. Nas últimas 5 partidas foram no total
2 gols e mais uma assistência. Marcou contra o Atlético Paranaense e contra o Bahia, esses 2 jogos em casa, né? Na temporada já é o ano dele mais artilheiro, basicamente, 37 jogos, 19 gols e 4 assistências. Até o presidente do Atlético, Adson Batista, confirmou que ele não vai ficar mais na equipe e deve assinar um pré-contrato com outro time. Eu não ainda vi nenhum portal de algum jornalista, Sábio Avanço, algum outro ali que cobre as notícias do Cruzeiro falando sobre esse caso, então não tem como falar, né, que ele vai realmente chegar no Cruzeiro ou não. Eu acho que pode acabar sendo uma boa opção. Eu vi muita gente falando que, não, que contratação ruim. Eu acho que, eu discordo, tá? Assim, não é um jogador que chega hoje para ser titular, mas uma coisa que vocês têm que pensar: se o Cruzeiro contrata ele agora e vamos utilizar ele como reserva no Campeonato Mineiro, se ele jogar bem, temos um bom reserva. Se ele for mal, o Cruzeiro ainda consegue vender o Luiz Fernando por uns 8 milhões de reais para um time do Japão. Então essa que é a questão, né? O Cruzeiro pode até acabar pegando o jogador para vender ele daqui a um tempo, até porque ele vem se destacando há um bom tempo. Ó. Ano passado pelo Atlético também 19 gols, em 2022 quando ele chegou. Ó. Esses números aqui foram em Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. 39 jogos, 5 gols e 7 assistências. Já tinha feito um movimento parecido, né? Jogou no Atlético Paranaense muito tempo, Série B, Série A. Foi para um time maior, foi para o Botafogo. No Botafogo até chegou até alguns momentos, mas nada demais. Foram aí, né, bons jogos. Não é à toa que ele, pelo Botafogo, entrou em campo mais de 120 vezes. Porém, apenas 14 gols e 6 assistências. Passou no Grêmio também, 3 gols e 6 passes. Então, vamos colocar assim, em clubes de maior pressão, ele ainda não demonstrou um bom desempenho, mas nenhuma dessas outras temporadas ele viveu uma fase tão artilheira quanto ele tem vivido nos últimos 2 anos e meio, basicamente. Nos últimos 2 anos, para falar a verdade, tem vivido uma fase sensacional e, sinceramente, não acho que seja uma opção ruim, não. Até porque ele pode jogar de ponta direita também, é uma posição carente do Cruzeiro hoje. Claro que joga mais pelo lado esquerdo, né? Tá aqui também o mapa dele na Série B do ano passado, ponta esquerda, ponta direita. Na Série B, 9 gols, 3 assistências. Nesse ano foi muito bem no Campeonato Goiano, né? Tá aqui, ó. Foi um dos melhores jogadores, ele e o Shailon. Marcou 10 gols e, no total, assistência acho que não mostra aqui. 2 assistências. Um baita desempenho. E você, o que tem a dizer sobre o Luiz Fernando? Valeria a pena? Você acha que não? Tem contrato então até o final do ano, está avaliado em quase 10 milhões de reais. Você aceitaria de graça o jogador? Olha, eu diria que é aquela coisa, não vai ser titular, sinceramente, até porque o Cruzeiro deve contratar um jogador de mais peso pro ano que vem. Então eu entendo se você falar que é ruim, não entendo. Mas, cara, reforço, né? Não tá saindo do meu bolso mesmo. Se o Pedro Lourenço entende que vai ser bom pro Cruzeiro e não vai complicar as coisas, então tranquilo. Até porque pela fase, né, o cara tem 40 gols nos últimos 2 anos, não é qualquer merda, não é pouca coisa não. Acho que pode acabar sendo uma boa opção. E se você acompanha aqui o canal, eu já falei dele há muito tempo, mas o Atlético sempre batia na tecla de valores altos, 8, 12 bilhões. Mas se chegasse um jogador do nível dele hoje para ser um reserva do Matheus Pereira, na meia, sinceramente acho que poderia ser uma boa, tá? 19 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências. É o artilheiro da Liga Colombiana nessa abertura, né? Seria 10 gols ele marcou em 16 jogos. E agora na reta final, como se fosse o segundo turno para eles, 2 partidas e já tem 2 gols marcados contra o Deportivo Pasto, né? Então vem de uma fase muito interessante. 26 anos de idade, está avaliado hoje entre 15 a 20 milhões de reais. Vale lembrar que ele já está no Tolima desde o ano passado, em 2023, onde jogou 50 partidas, marcou 10 gols e deu também mais 8 assistências. Então vem de uma fase aí interessante. Naquela época, quando ele ia vir para o Cruzeiro, né, seria um valor próximo da casa de 8 milhões de reais. Não avançou por quê? Porque ele falou que teria mais impostos a pagar aqui no Brasil do que ele estava imaginando. Acabou que aí depois ele foi contratado e anunciado pelo Júnior Barranquilla, deu esse outro golpe aí, né? Não foi para um, foi para outro. E aí foi para o Atlético Nacional. Pelo visto, sinceramente, eu não sei se o Guzmán estava errado nessa história mesmo ou não, porque o Cruzeiro não levou ele na justiça, nem o Júnior Barranquilla, pelo que eu saiba. Então, sinceramente, eu acho que não acho que ele e seus empresários não fizeram nada de errado, a não ser, obviamente, né, uma atitude que descredibiliza, né? Pô, você assinar com um clube que vai ser contratado e no final das contas não vir, é um sinal ruim. Lembrando que no ano passado ele foi comprado com um valor próximo de 1 milhão e 100 mil euros, que dá quase 6 milhões de reais, né? Próximo, o Cruzeiro iria até pagar mais por ele do que foi, né, a venda para o Atlético Nacional e depois para o Tolima. Se tiver um barulho aqui, gente, é porque o meu gato ele tá aqui embaixo, acabou de fazer uma cirurgia, tá bem custoso aqui agora, mas vamos relevando. Eu quero falar aqui também com vocês sobre o Richard, né, jogador que viveu uma fase muito interessante pelo Cruzeiro, até ter aquele envolvimento dele em casos de apostas e tudo mais. Só para você ter uma ideia, foram apenas 6